Mas agora seguimos com notícias internacionais. Afinal, os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos completam hoje 21 anos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Américo, diretamente dos Estados Unidos, que vai trazer detalhes desse dia. Afinal, muitas lembranças, né, Tiago? Um dia triste para todos os americanos. Bem-vindo. Olá, Daniel. Bom dia para você e para toda a audiência da Jovem Pan News. Uma data histórica, né? Uma data trágica para os americanos e para aqueles que ficaram horrorizados com o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, que foi iniciado ali naquela manhã de 2001 nos Estados Unidos, para ser mais exato, em Nova York. Por aqui, o dia vai ser de diversas solenidades, com diversas autoridades americanas, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai estar, durante o domingo de hoje, participando de uma cerimônia. Ele vai colocar ali uma coroa de flores do memorial no Pentágono, que fica em Washington, junto com outros representantes, junto com o secretário de Defesa e também do chefe do Estado-Maior. A primeira-dama vai estar na Pensilvânia também, fazendo uma série de homenagens, fazendo um pronunciamento hoje. E em Nova York, o local onde as duas torres gêmeas foram atingidas, minutos de silêncio estão previstos para hoje também, algumas cerimônias religiosas para todo o domingo. Óbvio que também em outras regiões dos Estados Unidos vão estar acontecendo diversas cerimônias, pedindo paz e também lembrando os nomes das vítimas. Afinal, foram pelo menos 3.000 vítimas fatais no dia dessa tragédia. Centenas de policiais, bombeiros e também sobreviventes morreram depois devido àquela poeira e os produtos químicos que foram lançados após os ataques às duas torres gêmeas. O primeiro ataque foi por volta das 8h46 na Torre Norte. 17 minutos depois, o mundo tinha confirmação de que se tratava de um atentado terrorista. A gente que veio acompanhando essa história, eu era um adolescente, para se ter uma ideia, ficava ali diante da televisão, aterrorizado, e os âncoras, os jornalistas, as redes de televisão naquele momento diziam que se tratava ou poderia se tratar de um acidente, mas após a segunda imagem vir à tona, pensavam-se que era-se apenas um replay dos primeiros destroços ali lançados depois do choque do avião. O mundo teve a confirmação de que se tratava de um atentado terrorista, e depois outros ataques foram feitos. A história conta que foram 19 terroristas que participaram desta ação orquestrada por Osama Bin Laden. Os Estados Unidos fez, inclusive, com apoio da Rainha Elizabeth, uma coalizão. O Reino Unido participou junto com os Estados Unidos. Foi uma coalizão feita por 20 países do mundo que, após uma negativa do Afeganistão de que não ajudaria a colocar à disposição Osama Bin Laden, que foi identificado depois como o idealizador, o mentor e também o que deu o aval para que esses atentados acontecessem, que o Afeganistão fosse invadido por tropas americanas. Osama Bin Laden disse em diversos vídeos, inclusive 20 anos antes, que os Estados Unidos eram sim os inimigos deles, principalmente por conta de tropas americanas que estavam em locais sagrados para os muçulmanos, e por isso teria sido feita esses ataques simultâneos ou praticamente simultâneos. 2 aeronaves, pelo menos, partiram com combustível cheio, né, com um tanque cheio aqui de Boston. Eles iriam para o destino final, Los Angeles, mas foram deslocados. Um deles caiu na Pensilvânia porque os próprios passageiros lutaram com os terroristas dentro desta aeronave. 10 anos depois, na gestão de Barack Obama, o Osama Bin Laden foi capturado por tropas americanas. Depois de ser identificado, ele foi levado para uma base e executado. O corpo foi lançado no mar. Ele que tinha 54 anos de idade naquele momento, 24 horas antes da morte dele, como manda a tradição muçulmana. Ou seja, nos Estados Unidos, um dia de bastante tristeza nesse domingo e diversas cerimônias religiosas marcando os 21 anos dessa tragédia, o maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. A gente segue daqui acompanhando tudo de perto. Eu volto com você, Daniel. Pois é, mas além das autoridades e dos religiosos, presumo que a população também esteja organizando homenagens por todo o país, sobretudo ali na região das Torres Gêmeas, em Manhattan, em Nova York. Tiago, a TV americana também está se dedicando com uma cobertura especial, exibindo materiais que tratam dos atentados, documentários, programas especiais que relembram esse dia triste na história do país?
Olha, as TVs locais, principalmente as TVs que fazem a transmissão do cotidiano, do dia a dia de Nova York, estão sim dedicando a sua programação e acompanhando de perto as cerimônias que acontecem, por exemplo, em Nova York hoje, que vai haver uma leitura dos nomes das vítimas. Os 3.000 nomes serão lidos hoje ali no Memorial de 11 de setembro, que acabou virando um lugar de silêncio e também turístico para aqueles que querem entender um pouco mais da memória. Quem pode visitar Nova York tem ali pedaços, inclusive, das duas torres gêmeas, ali no memorial, que é super visitado por turistas do mundo inteiro para entender o tamanho da grandiosidade que eram aquelas duas torres gêmeas e o local ali que serve como uma homenagem. Então, as pessoas podem ir para lá, podem depositar flores, inclusive não só hoje, sempre é possível, no nome das pessoas que foi esculpido ali naquele memorial, de colocar flores, mas as redes de televisão locais, obviamente as redes nacionais americanas, os jornais fazem menção, mas por não se tratar uma data de 20 anos, e sim uma data não redonda, de 21 anos, a imprensa americana está se dedicando mais a fazer uma cobertura sobre a morte da Rainha Elizabeth. Como eu já disse, a própria Rainha Elizabeth, na época em que esses atentados aconteceram, ela deu bastante apoio aos Estados Unidos, apoio militar, inclusive, desse acordo de coalizão entre os Estados Unidos, Reino Unido e outras 20 nações para chegar ao Afeganistão. Então, o dia hoje é de muita oração, de muitos eventos religiosos. Vai haver esse pronunciamento hoje, daqui a pouco, feito pelo presidente Joe Biden, direto de Washington. Também está previsto para que haja um pronunciamento da primeira-dama na Pensilvânia, na tarde de hoje, e uma série de eventos religiosos, minutos de silêncio no resto do país, acendendo velas e colocando fotos em homenagens às vítimas, até porque não foram só americanos que perderam a vida nessa tragédia, né? Foram pelo menos 3.000 pessoas de 90 nações. O World Trade Center era um prédio em que as pessoas iam ali, havia inclusive brasileiros ali no momento, alguns brasileiros que sobreviveram, outros brasileiros que acabaram perdendo a vida, inclusive foram 3 brasileiros que acabaram morrendo nessa tragédia, como Anne Ferreira, que tinha 29 anos naquela época, a Sandra Smith, que tinha 37 anos, o Ivan Barbosa, de 30 anos. Ou seja, muita gente que trabalhava ali acabou perdendo a vida. A gente lembra dessas imagens estarrecedoras, imagens muito tristes, e o poderio que esses terroristas e esse esquema que eles conseguiram fazer para que atentassem contra a maior nação do planeta e conseguissem fazer com que essas 4 aeronaves com 19 terroristas conseguissem chegar nos destinos. Por muito pouco não chegaram ali no Capitólio, porque o objetivo principal era atingir as duas torres gêmeas, que eram símbolos do capitalismo norte-americano, o Pentágono, que seria o símbolo máximo do poderio bélico, e o Legislativo, o Senado, a Câmara dos Deputados, onde as leis, o poder americano é feito por muita sorte. Eles não conseguiram fazer isso porque os passageiros identificaram os terroristas e entraram em luta dentro da aeronave. Essa aeronave acabou caindo na Pensilvânia e uma tragédia maior não aconteceu. Então, nos Estados Unidos, nesse domingo, o dia é de muita reflexão, silêncio, muitos momentos de minutos de silêncio aqui em homenagem a essas vítimas. O país ainda se recorda com muita tristeza desses atentados que marcaram a vida e continuam marcando dos americanos por aqui. Daniel.